Então vamos lá. Respondendo essa pergunta, professor Júlio, qual a diferença entre escritura pública de imóvel, registro e averbação? Cuidado, cada uma tem a sua função. Escritura pública é um meio para atingir o fim. Registro é o fim. Cartório de imóveis faz registro, faz averbação. Escritura pública é feita pelo tabelião de notas. Então não confunda, são cartórios diferentes. Ah, mas eu fiz isso no mesmo cartório. Tem cartórios que se unem para pagar um aluguel só, então é o mesmo prédio. Então, sobrado, em cima é o registrador de imóveis e embaixo é o tabelião. Então eles dividem o aluguel para diminuir os custos. E lá no passado, cartórios de interiores, cidades menores, era comum, né, o oficial assumir dupla, tripla função, porque o movimento do cartório era pequeno. Então, por isso, nós temos essas exceções. Mas, em regra, registrador, registrador, tabelião, tabelião. Tá? Não confunda isso. Embora sejam ainda confundidos, escritura pública, registro, averbação são documentos diferentes com funções diversas no processo de compra e venda de um imóvel. A escritura é o documento que dá direito à propriedade do imóvel, garantindo a transferência da titularidade de um imóvel. E para isso, né, eu uso o cartório. Muitos falam, o Samir, ele fala isso, né, um aluno meu da pós-graduação de Direito Registral, ele fala isso, o cartório tabelião é um seguro. Eu concordo, é um seguro para garantir a transação, para garantir o negócio, né? Então, é um seguro mesmo, né? De fato é um seguro. Podemos dizer que presta um serviço de seguro, sim. Então, de fato, para não confundir, a escritura pública é um documento que dá direito à propriedade, garantindo a transferência de titularidade de uma pessoa para outra. E por isso, sempre que uma pessoa, ou melhor, uma casa, um apartamento, um terreno, um imóvel é vendido, uma nova escritura pública precisa ser feita no tabelião de notas, tá? O registro, por sua vez, é o passo que quem vem depois disso, né, feito no cartório de imóveis, é o documento que grava a nova titularidade na matrícula oficial do imóvel, tornando-se uma informação pública e acessível a qualquer pessoa. Isso protege, né, o proprietário de transações de má-fé ou mal-intencionados também que tenham sido feitas por outra pessoa. A matrícula, gente, no entanto, é só um meio de publicar informações relacionadas à titularidade. Ela não chega a confirmar a propriedade a ninguém, por exemplo, mas a matrícula é o registro do cartório de imóveis, né? Por fim, a averbação é uma tatuagem. É uma tatuagem. Eu vou fazer uma averbação porque houve uma mudança de nome, uma mudança de rua, um bloqueio judicial, uma penhora, deu o imóvel em garantia. Então, a averbação é uma tatuagem na matrícula. A averbação refere-se a anotações realizadas na matrícula para atualizar ou completar informações novas, construções ou reformas estruturais que tenham sido feitas após o registro. Então, dentro desse cenário, não tem como errar, tá? Então, essa é a ideia para que a gente possa dominar esse assunto. Isso é importante. Várias outras dúvidas surgem, né? Ah, professor Júlio, o que significa escritura pública? Então, a escritura pública é uma manifestação de vontade das partes feita diante de um tabelião de notas no Brasil ou de uma autoridade consular também, tá? Uma autoridade consular pode fazer uma escritura pública, não é comum, mas faz. A embaixada atesta que presenciou apenas a declaração de vontade das partes e não a veracidade do seu conteúdo. Então, isso é uma realidade. Como é feita a escritura pública? É necessário, para fazer a escritura pública, procurar um tabelião de notas, qualquer tabelião de notas, salvo exceções do uso capião e da adjudicação compulsória, que aí tem que ser o tabelião da localidade. O tabelião de notas é o profissional responsável por lavrar o documento, que deve ser assinado pelas partes envolvidas por duas testemunhas. O documento deve conter informações precisas sobre o ato ou negócio jurídico em questão a ser redigido de forma clara e objetiva. Então, ponto importante também. O Tadeu, que é aluno da nossa pós aqui, pergunta, professor Júlio, qual o valor de uma escritura pública? O valor muda, né? Porque é uma tabela, a tabela de emolumentos, que muda ano a ano. Então, não dá para falar o valor exato, porque essa tabela muda. A gente tem que olhar no site do TJ ou no site da ARISP, ter acesso, né? Nos próprios sites dos cartórios, nós temos acesso à tabela de emolumentos e lá a gente vai conferir. Mas, em regra, para ter acesso às tabelas e saber sobre o documento,
quanto custa o serviço de cada estado, porque é estadual, é importante visitar também a Associação dos Notários e Registradores, tá? A NOREG, você consegue ter acesso normalmente com muita facilidade. Vou trazer um exemplo hoje, atual, a taxa da escritura pública gira em torno de 2 a 3% do valor do imóvel, depende de cada estado, tá? De 2 a 3%. Mais uma pergunta que foi feita, é necessária escritura pública? Artigo 108, transação acima de 30 salários mínimos, é necessário. O Vinícius pergunta, qual a vantagem da escritura pública, professor Júlio? A vantagem é evitar nulidades, falsidades, processos judiciais, essa é a grande vantagem, evitar, né? Qual o documento que substitui a escritura pública? Apesar da escritura pública ser obrigatória e de suma importância, o registro de imóveis é o documento que, de fato, prova que você é dono. A escritura pública não prova que você é dono, hein? Ninguém é dono através da escritura pública, tá bom? Então, tema importante aqui. Legal, né? Muita informação. Fico contente aqui você participando da aula. A ideia é essa, é trazer conteúdo para você com qualidade. Esse é o nosso plantão de dúvida, oficina de prática. Traga suas dúvidas, plantão de dúvida é para isso. Faça a pós-graduação de Direito Registral Notarial. É uma pós para mudar a tua vida. É uma pós que é online, mas uma vez por mês nós nos encontramos para poder estudar juntos e debater diversos assuntos importantes, tá bom? Agradeço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.